Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao assunto da iniquidade, eu não poderia deixar de falar que pessoas também que tiveram no passado algum tipo de envolvimento com bruxarias, feitiçarias, ocultismo, satanismo, todas essas pessoas que se envolveram com essas estruturas, elas carregam, na sua bagagem geracional, que é a iniquidade, elas são afetadas por isso, tá? Mesmo que elas já tenham se tornado cristãs, já estejam congregando, já estejam firmes no Senhor, elas deixaram essas estruturas, elas deixaram as entidades, tá? Porém, eles ainda estão agindo na vida dessas pessoas, porque isso não foi removido. É como se ela deixasse essas práticas, mas esses demônios ainda não saíram dela e não deixaram nem a vida dela, nem a da geração. Porque isso fica impregnado na geração dela como iniquidade, certo? Muitas vezes a gente não tem nem conhecimento, mas os nossos pais ou os nossos avós ou alguém da nossa geração familiar passada, ela se envolveu com o ocultismo, né? Fez feitiçaria, né? E isso é passado de geração em geração. Hoje a pessoa ela pode ser até cristã, ter se convertido ao Senhor, certo? Mas ela ainda está sofrendo essas influências por conta da bagagem geracional, certo? E isso só quem pode remover é Cristo. Quando ela resolve mesmo aceitar o convite do Senhor e se tornar um filho de Deus, né? Nascer de novo. Então nós conversamos que toda essa herança pecaminosa, toda essa bagagem geracional, ela só é quebrada, ela só é encerrada quando alguém se levanta por meio de Cristo, né? Para que o sangue de Jesus lave e purifique de todo o pecado essa geração, né? Então, assim, além disso, eu quero falar também sobre o amor às riquezas, o apego às riquezas, né? Esse tipo de iniquidade faz com que o Criador, que é o nosso Deus, o nosso Papai, ele se torne menos valioso que as riquezas que a pessoa tem, né? Essa distorção, ela é plantada no coração do homem desde o dia do seu nascimento. Então, desde sempre, por conta dessa distorção, por conta da iniquidade, o homem ele prefere buscar mais o dinheiro, mais as riquezas, ele se preocupa mais em ter do que ser. Essa é a verdade, né? Ao invés de buscar a Deus, o apego dele é pelas riquezas, é pelo dinheiro, né? Até mesmo os cristãos, eles passam mais tempo buscando dinheiro, a maioria deles, buscando riquezas, preocupado mais em ter do que ser, sabe? Se estabelecer nessa vida aqui, né? Eles passam mais tempo buscando as riquezas do que a Deus. As pessoas, elas são consumidas pelos bens, elas são seduzidas pelos bens e o conforto deste mundo, né? Pensam mais em ter do que ser de Deus, né? Então, quando nós deixamos que os nossos negócios, posses, salários se tornem nossa segurança, nós caímos nos mesmos acordos comerciais que surgiram lá no coração de Lúcifer. Lembra que eu falei para vocês lá em Ezequiel 28, né? A iniquidade nasceu no coração dele e ele começou a comercializar isso entre os anjos. E através do seu comércio ele acabou contaminando a muitos, não é? E por isso ele foi expulso do reino de Deus, não é? Ele e a terça parte dos anjos. Então as riquezas, ela hoje acabam se tornando o Deus de muitas pessoas. Não é verdade? Veja bem, Jesus ele não condena as riquezas, tá? E o que ele condena é o amor às riquezas. Isso é iniquidade contra Deus, sabe? Aquela pessoa que põe a sua confiança, a sua segurança nas riquezas e não em Deus, tá? Você vê que lá na parábola do semeador, o que fala? Quando o semeador ele vai e lança semente, uma das terceiras sementes que é lançada, né? Jesus está falando que essa semente é lançada entre os espinhos, né? E a pessoa até se alegra com a pregação do evangelho, mas daqui a pouco ela é sufocada pelos espinhos. Por quê? Porque ela é seduzida pelas riquezas desse mundo, pelo conforto, pelo bem-estar, e ela acaba não dando frutos para o reino, né? Em Lucas 16, Jesus fala sobre o administrador fiel, a quem é dado, né? A quem ele coloca
os bens à disposição dele para que ele trabalhe em prol do reino, mas ele começa a usar esses bens para benefício próprio, né? Para ter uma boa vida confortável. E aí Jesus vem e fala para ele que ele está sendo infiel. As riquezas dele são injustas, não são na prática da justiça de Deus, sabe? E nesse texto Jesus fala, você não pode adorar a dois senhores, não pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus ou serve a Mamon. Entendeu? Não pode servir a dois senhores, tá? Então Jesus ele está condenando o apego ao dinheiro, o apego às riquezas, né? Você pode ver nas passagens onde Jesus está falando que os fariseus, eles pegavam aquele dinheiro para usar a benefício próprio. Eles não pensavam naquela época nas viúvas, nos órfãos, não é? Eles pensavam em benefício próprio. Eles viviam nos palácios, eles viviam com uma vida regalada, não é? Por fora, cheio de ornamentos, de roupas riquíssimas, de linho finíssimo, não é? E na verdade, aquilo que o Pai tinha depositado sobre eles, aquela riqueza toda que estava sobre eles, que eles eram o povo de Deus, os fariseus, estava sendo usada em benefício próprio. Eles não estavam preocupados com o reino de Deus, tá? Então é isso que Jesus condena, tá? Então assim, hoje parece que a questão das coisas dessa terra, o bem-estar, o conforto, em ter as coisas é mais importante do que buscar a Deus. Sabe? Hoje nós temos uma igreja que fala muito de prosperidade, né? Da teologia da prosperidade. E muitas vezes nem ela sabe o que é prosperidade. Prosperidade, irmãos, é não ter falta de nada. Prosperidade em Deus é você não ter falta de nada, porque você tem um papai que cuida de você. Sabe? Prosperidade não é você ter carro, você ter casa, você ter uma vida financeira estabilizada, uma conta no banco farta, entendeu? Não é você viver bem, tá? Essas são distorções que o diabo vai colocando na cabeça dos cristãos, sabe? Inserindo essa cultura nas igrejas. Prosperidade é você não ter falta de nada, porque você tem um pai que cuida de você. Isso é você ser próspero em Deus, sabe? E hoje parece que o cristão ele quer ter as coisas para poder mostrar que ele é abençoado. Isso não é algo de agora, sabe? Na época de Jesus já era assim. Perceba que lá em Mateus 19, quando os discípulos estavam conversando com Jesus, né? Eles disseram, já que é assim, na passagem onde Jesus está dizendo que para o rico seria quase impossível entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o apego dele às riquezas não permite que ele entre no reino de Deus, tá? Então aí os discípulos perguntam para ele, né? Nesse caso, quem poderá ser salvo? Porque na cultura deles, aquele que era rico, que era abastado, que tinha dinheiro, né? Que aparentava, que se vestia bem e tudo, sobre esse, a bênção de Deus estava sobre ele e ele seria imediatamente salvo. Pois Jesus estava dizendo, a salvação cabe a meu Pai. É Deus quem salva. Isso é impossível para os homens, mas é possível para Deus, tá? Mas o amor às riquezas afasta o homem de Deus. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Mamon ou você serve a Deus, tá? Não, você não pode dizer que serve a Deus, que você é de Deus, que você é um filho de Deus, quando você está preocupado mais com as coisas dessa terra do que as coisas do reino de Deus. Isso são distorções, isso são raízes de iniquidade que estão dentro de nós que precisam ser removidas. Você observa que Salomão, ao conversar com Deus, e Deus concedeu um pedido a Salomão, ele pediu sabedoria para governar o reino, né? E por conta disso, papai liberou sobre ele toda a glória, e ele se tornou o homem mais rico e poderoso de toda a terra. Né? Ninguém era mais rico do que Salomão, ninguém tinha mais sabedoria do que Salomão, todas as riquezas foram liberadas sobre Salomão, entendeu? Então assim, quando nós fazemos o que tem que fazer, né? Passamos pelo processo, fazemos o caminho de volta e nos tornamos filhos de Deus, então todas as riquezas do reino de Deus estão liberadas para nós, sabe? Porque a partir do momento que nós nascemos de novo e nos tornamos filhos, isso é atraído para nós, funciona com um poder de atração tão grande que tudo que ele precisar para executar o propósito dele aqui na terra, ele vai ter.
tá? Ele vai ser uma pessoa próspera, ele não vai ter falta de nada. É exatamente o que Jesus diz lá em Mateus 6, né? Quando ele fala assim, que nós não devemos nos preocupar com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir. E ainda diz, não façam como os gentios, porque eles é que procuram por essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, né? Então, assim, papai, ele sabe de tudo que nós precisamos para viver nessa terra. E tudo nos é acrescentado à medida que nós buscamos o reino de Deus. Buscamos conhecê-lo. Buscamos nos tornar filhos de Deus, né? Então, assim, esse apego exagerado às riquezas, quando você põe a sua segurança nas riquezas, quando você confia nas riquezas, isso é iniquidade. Isso é contra a justiça de Deus, tá? Então nós precisamos observar, porque o mundo hoje, nós já viemos de uma cultura, né? Isso já é impregnado desde quando nascemos, eu acabei de falar para vocês, e a gente começa a ser criado, né, a ouvir dos nossos pais que nós temos que ter independência financeira, nós temos que ser pessoas independentes, nós temos que começar a trabalhar desde cedo para juntar dinheiro, sabe? Para poder ter casa própria, para poder ter carro, para poder ter isso, ter aquilo, para poder viajar, para poder curtir a vida, irmãos. Nós somos filhos de Deus, nós viemos do Pai nu e vamos retornar para Ele nu. Está escrito em 1 Timóteo 6, 7. Tá? Nós não vamos poder levar nada deste mundo. Ah, mas acontece que eu estou trabalhando para poder deixar uma herança para os meus filhos. A maior e mais preciosa herança que você tem para deixar para os seus filhos é o Senhor. É uma vida de relacionamento com o Pai. Essa é a mais preciosa de todas as heranças, tá? O nosso papai é o mais precioso de todos os tesouros que o ser humano pode ter. Mas Jesus, ele está advertindo o tempo todo nos evangelhos, né? Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração, certo? Então, assim, se você tem mais amor às riquezas do que a Deus, você está cometendo iniquidade, você está servindo a Mamon. Então, desde cedo a gente aprende que tem que guardar dinheiro, que quando somos jovens temos que trabalhar incansavelmente para ter uma poupança para a velhice, para quando chegar na velhice a gente poder se aposentar com tranquilidade, sem se preocupar, né, com dinheiro, com as finanças, né? Então, assim, a tua segurança está no dinheiro, não está em Deus. Depender de Deus, não. Não, porque você não sabe o que vai acontecer, não é? É difícil, mas é assim que um filho deve viver, sabe? Filhos de Deus vivem pela fé, é de fé em fé e é de glória em glória, sendo transformados no caminhar de Deus, né? Você observa que o povo antigo, lá na época de Abraão, de Moisés, eles caminhavam com Deus e a cada dia o Senhor supria a necessidade deles. O povo, quando estava lá no deserto, em nenhum momento faltou alimento para eles. Papai providenciou maná do céu, que alimentava eles todos os dias. Papai providenciou, quando eles reclamaram de carne, codornizes para eles comerem. Quando eles precisavam de água, papai providenciava água para eles. Então, tudo que a gente precisa está à nossa disposição quando nós nos tornamos filhos de Deus. E nada nunca irá nos faltar. Então, nós precisamos aprender a andar de fé em fé com Deus, em confiança com Deus, sabe? E precisamos pedir a Jesus para nos mostrar dentro do nosso coração aonde é que está a nossa confiança. E nos preocupar muito mais em ser filhos de Deus do que ter em abundância para ter que mostrar que é abençoado. Quem vai mostrar se você é de Deus ou não são seus frutos, e frutos em Jesus. Se a pessoa olhar para você e ela ver Jesus, amém, você está no caminho certo. Porque é justamente isso que acontece durante o processo. Nós precisamos tratar o nosso caráter em Cristo. Nós precisamos permitir que Ele nos lave. Nós precisamos ser como Jesus aqui na terra.
tá? E a preocupação muitas vezes é com o dinheiro. Lembra da parábola do rico insensato? Quando ele passa o tempo todo trabalhando, ele junta as riquezas dele no celeiro, e quando ele vê que está tudo armazenado, a alma dele diz para ele: ah, que bom, agora você come, bebe e folga, porque o que você tem vai durar por muitos anos. E Jesus chega para ele e fala o que para eles? Tu és um louco, insensato. Tudo que tens guardado, para quem é? Esta noite te pedirão tua alma. E tudo que tem guardado, para quem é? Você vai levar para quem? Esse é o fim de todos aqueles que acumulam riquezas para si, mas não são ricos para com Deus. Então, convide Jesus, peça para Jesus lhe mostrar onde é que está o teu coração. Certo? É essa mensagem que eu queria passar. Um abraço.